Olá a todos, sejam muito bem-vindos à aula 30 do nosso curso Método Científico e a Relação entre as Ciências Naturais e Religião. Eu sou Pedro. Eu sou Vitória, vocês E- já nos conhecem. Exatamente, da aula passada, até parece que foi ontem que a gente apareceu aqui. E nós estamos aqui para começar a falar de um assunto muito badalado. O que as pessoas realmente querem saber, que é justamente tá, 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 as várias dimensões da relação entre religião e ciência. Olha Que é o só. que todo mundo quer saber, afinal. É para isso que estamos aqui. Bom, antes de nós começarmos a entrar nestas minúcias, vamos dar aqui uma definição preliminar do que vem a ser a ciência e do que vem a ser a religião, para que nós possamos melhorar esse diálogo que nós estamos construindo aqui. Bom, quanto à ciência, nós primeiro dizemos que é uma atividade de busca do conhecimento, naturalmente. Agora, este conhecimento, ele é sustentado por um método científico, e, da mesma maneira, tem uma forte ligação com evidências, em especial evidências empíricas. Não só isso, existe também uma base teórica muito preponderante, a qual se relaciona com os experimentos. Como essa relação? Bom, o nosso curso até então tem explorado justamente essa questão. Nós podemos ter uma relação de experimento verifica teoria, como no caso do empirismo lógico. Nós podemos falar de experimento testa teoria, como no caso do Popper. E também existe um forte elemento comunitário, ou seja, a comunidade científica é importante para ditar os rumos da ciência, como nós vimos com Thomas Kuhn, né? De certa maneira, ela até dita o que é e o que não é ciência, né? Agora, quanto à religião, o que nós podemos dizer, Vitória? Bom, já que nós iremos falar sobre a relação entre a ciência e a religião, é muito importante que a gente tenha um olhar atento acerca do que é a religião mesmo. E eu gostaria de falar de algumas observações que são perfeitamente aplicáveis às principais religiões mundiais. Em primeiro lugar, a religião, seja ela qual for, ela tem uma ideia, ela vê que existe um transcendente, algo que transcende essa existência, algo que está além dessa existência humana. Contudo, e aí vem a segunda observação, essa relação nossa com o transcendente, ela foi quebrada. No cristianismo, por exemplo, essa relação foi quebrada pelo pecado original. No islamismo, por outro lado, essa relação ela foi quebrada porque o homem se esqueceu de Deus. O homem se esquece de Deus e nós constantemente devemos nos lembrar de Alá, no caso. Budismo, por exemplo, a relação é quebrada por conta do apego. Isso. Então, e agora, né? Existe um transcendente, existe essa relação foi quebrada, seja pelo pecado original, seja pelo esquecimento, seja pelo apego às coisas. Então, algo deve nos reconectar a esse transcendente. E a religião, ela é justamente aquilo que nos conecta com o que transcende. Então, nós iremos falar justamente sobre a relação entre a ciência e esses termos da religião. Exatamente. Bom, nós vamos começar aqui logo chutando o pau da barraca. Vamos falar da dimensão mais popular que a gente vê no dia a dia, que a gente vê sempre na mídia, a dimensão do conflito.
Vitória, como é que essa briga de foice se dá? Então, essa briga de foices começa porque a ciência e a religião parece que elas fazem afirmações rivais sobre o mesmo assunto. Aí que começa a briga. A ciência, ela, vamos falar em termos concretos, na verdade. A ciência, ela tem toda uma teoria, um estudo acerca da história da natureza, né? Da história do cosmos. E a religião também. Então, é aí que começa a briga, porque as duas partes, elas falam de modo diferentes, de modo diferente sobre o mesmo assunto. E a ciência, por sua vez, além de falar, eu já mencionei, né, que a ciência ela possui seu método, seu estudo, por exemplo, sobre a teoria do Big Bang, sobre a evolução, darwinismo, etc. E a religião, por outro lado, e aqui eu falo especialmente do cristianismo, ela vai apresentar uma teoria criacionista. Né? O problema não está exatamente na visão criacionista sobre o cosmos. O problema não está exatamente localizado na teoria do Big Bang ou no darwinismo. Né? O problema ele se concentra quando cada uma dessas partes começa a invadir assuntos que não são exatamente da sua própria área. É o que acontece, por exemplo, com o materialismo científico. Quando talvez com a pretensão de fazer ciência, os materialistas científicos, essa área começa a afirmar que o único modo de conhecer a realidade é por meio da ciência. Essa é uma afirmação que costuma vir dos cientistas, e alguns bem famosos, como por exemplo Richard Dawkins. Só que, apesar da afirmação vir de uma parte da comunidade científica, essa afirmação não é científica, porque ela pressupõe dados, né? Dados não, uma visão epistemológica própria e uma visão metafísica própria. Né? E aí nós estamos saindo do campo da ciência e entrando na filosofia. Mas isso não é ciência. Né? Então aí começa a bagunça, a confusão, o conflito. Porque quando você afirma que só é possível conhecer a realidade por meio da ciência, nós já enfrentamos diversos problemas quando a gente se pergunta, por exemplo, qual o sentido da vida. Né? A ciência ela consegue responder a isso? Né? A ciência ela não consegue abarcar todas essas questões. Em outras ela é muito boa, né? Por exemplo, conhecer a natureza humana, buscar cura para determinadas doenças. Mas quando se trata de determinados assuntos, o materialismo científico ele está invadindo uma área que não é dele. Né? E uma coisa semelhante também acontece com o literalismo bíblico, quando, por exemplo, muitos cristãos, eles olham para as Sagradas Escrituras e não aceitam outro modo de ver o mundo que não seja o modo criacionista. Né? Quando no livro, ao olhar para o livro do Gênesis, o cristão ele não aceita, ele vê um conflito enorme entre uma teoria evolucionista e uma teoria do Big Bang com a afirmação de que Deus criou o mundo. Né? Então, a partir dessa sentença de que Deus criou o mundo e por essa razão não é possível que exista, por essa afirmação, o mundo não pode ter sido, a gente não pode ter vindo dos macacos, vamos dizer assim, né? O mundo não surgiu de uma explosão. Quando o religioso começa a fazer esse tipo de afirmação, ele também está fugindo de algo que não está exatamente sob o domínio dele. Então, é justamente esse mau procedimento, né? Essa confusão entre domínios diferentes, né? Uhum. Então, não sei se o Pedro quer deixar alguma contribuição também nesse sentido. Não, acredito que é suficiente para nós darmos um panorama de como
essa relação, ela, nesses termos, é realmente complicada, né? Como que, vamos dizer assim, a falta de conhecimento ou conhecimentos alheios, né? No sentido, por exemplo, a falta de conhecimento do cientista de filosofia, de questões metafísicas e teológicas, e a falta de conhecimento do teólogo de propriamente física, de química, de biologia, causa esses sérios atritos, né? Mas nós vemos aqui que não é o melhor dos procedimentos. Bom, de conflito, acho que é suficiente para nós hoje. Agora, vamos olhar outras 3 alternativas que fogem ao grande conflito, entretanto, que têm suas particularidades. Vamos começando então por uma relação de independência. Bom, Vitória, explica para nós o que é, como é essa relação de independência. Bom, agora nós já não estamos falando de brigas. Não é porque uma tem uma certa independência da outra que necessariamente aí vai existir o conflito. Não é isso. Em primeiro lugar, a gente pode ver uma semelhança entre as duas. É que as duas, de certo modo, estão buscando um conhecimento. Seja quando a ciência busca um conhecimento sobre a natureza e o mundo e a sua ordem, seja quando a religião busca uma conexão e um conhecimento de Deus. Né? Mas vejamos, são assuntos diferentes. E os métodos também são diferentes, como o Pedro já falou no início da aula. A ciência, ela tem uma certa submissão à lógica, ao experimento. Não que a religião ela é absolutamente independente da lógica, não é isso. Alguns autores vão afirmar que o método religioso, vamos dizer assim, ele está profundamente ligado à subjetividade, à experiência pessoal. E, de fato, alguns filósofos existencialistas fizeram uma contribuição nesse sentido. Mas é importante frisar que na religião existe essa questão da experiência de Deus. Isso existe. Mas a religião não acaba por aí, senão seria impossível, por exemplo, a existência de comunidades, de instituições religiosas, como é o que acontece no catolicismo, como o que acontece no islamismo, por exemplo. Né? E são linguagens distintas também. A ciência, ela fala, deveria falar, pelo menos, né? Senão a gente vai entrar mais uma vez no materialismo científico, ela fala sobre a realidade imediata, sobre a matéria, né? A partir do momento que o cientista afirma que a matéria é a única realidade possível e cognoscível, ele não está mais fazendo ciência, né? A religião, por sua vez, ela não se limita à matéria imediata, aquilo que nós vemos e aquilo que nós podemos apalpar com as nossas mãos. Mas ela fala sobre a transcendência, né? Como eu já frisei anteriormente. Né? Então é isso. Não sei se o Pedro quer deixar mais alguma contribuição. Bom, em viés de concluir a amostra da relação de independência, nós temos 2 grupos básicos que dizem, então, que ciência e religião tem nada uma que ver com a outra. Seja porque tem métodos diferentes ou porque sua linguagem é diferente. Bom, o nítido problema é que joga a possibilidade de um diálogo construtivo para, enfim, para não existência, né? E nós não sei vocês que estão assistindo, mas eu particularmente não sou muito fã dessa tese, porque, bom, como a própria Vitória disse, existe, vamos dizer assim, parece que existe uma busca por conhecimento e ela é comum a tanto a ciência quanto a religião. Então, por que essas duas não podem dialogar, por exemplo? Né? Exatamente. Eu só gostaria de deixar mais uma contribuição acerca da linguagem dessas duas áreas. É que a ciência,
ela possui uma linguagem quantitativa, matemática, principalmente, né? Enquanto a religião, por sua vez, ela possui uma linguagem analógica e simbólica. Justamente pelo fato de que Deus é algo transcendente, é difícil falar em termos absolutamente perfeitos e exatos como na ciência. É claro que a religião, a gente tem que tomar cuidado para não entrar num relativismo também. Ela vai procurar a verdade sobre Deus, só que a linguagem é diferente, entende? E isso entra algo muito importante no meio disso, porque você nunca vai ver um teólogo usando um microscópio para conhecer a Deus, né? Não é assim. É claro, e aí nisso entra as suas semelhanças também, porque a teologia, ela possui uma submissão à lógica, principalmente uma lógica linguística, né? Princípios de não contradição, mas são áreas distintas, né? E não por isso são absolutamente inconciliáveis, mas são áreas distintas. Uhum. Bom, agora vamos então entrar em duas relações, duas formas de relação que procuram mais conciliação, né? Vamos devagar e vamos então para uma conciliação intermediária, que é o que a gente vai chamar aqui de diálogo. Bom, o diálogo, obviamente, ele não vai nessa da tese de independência, não, que é ado, 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 a música vocês completam. E também não é tão radical no sentido de que ciência e religião podem se fundir, né? Nós estamos falando aqui de pontos de contato em que essas duas áreas podem dialogar, né? Por exemplo, as chamadas pressuposições e questões de limite, né? Por exemplo, o que é uma questão de limite? São as grandes questões, por exemplo. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Ou para onde vamos, como dizia um colega meu do ensino médio. Mas, enfim, essas questões muito importantes e de caráter muito profundo, elas podem abrir uma passagem para o diálogo entre a ciência e a religião, no sentido de que, de tal forma que. Ai, meu Deus, agora a gente vai ter que cortar, porque eu vou Tudo pedir para a bem, Nara cortar isso aqui depois. deu uma travada. Deu uma travada aqui no Acontece. raciocínio. Bom, de tal maneira que a ciência, vamos veja só, ela levanta questões de limite, essas questões, tipo, ao pesquisar o Big Bang, levanta questões sobre a origem do universo, ao pesquisar a evolução, levanta questões sobre a natureza do ser humano, por exemplo, ao pesquisar sobre fenômenos físicos, levanta questões sobre o que é a realidade, e dessa maneira a religião ela também se preocupa com essas questões e pode tentar dar uma resposta, no sentido de que, veja só, a ciência, por exemplo, ela é muito boa em nos falar como a natureza opera, né? Como o mundo funciona. Mas, vamos dizer assim, a ciência pode nos dizer. Mentira. A religião pode nos dizer por que o mundo funciona, né? São questões como essas, que, por exemplo, a ciência ela não consegue responder, se tentar, vai estar saindo da alçada dela, como os materialistas científicos, né? E que a religião tem mais capacidade de tratar sobre, né? Outra forma de tratar a forma de diálogo é, por exemplo, tentar trazer paralelos metodológicos, né? Por exemplo, a ciência, ela tem, vamos dizer, ela tem um aparato lógico muito forte e um aparato de muitas evidências. Agora, a teologia também, por sua vez, também usa de lógica,
também procura discutir evidências em um certo sentido. Não é um paralelo que a gente pode fazer de maneira imediata, mas de maneira analógica existe essa forma de tratar de tratar o entendimento do mundo, né? No sentido de que pode haver uma consonância, mas não uma implicação direta, no sentido de que, ciência e religião são compatíveis, mas não existe uma relação de causa e efeito no sentido de que, os princípios da religião causam a ciência, né? E, bom, existe uma última forma de diálogo entre ciência e religião, que é a chamada espiritualidade na natureza, vamos colocar entre aspas aqui. É uma forma de diálogo que tem como ponto de contato justamente a natureza, né? Não só porque a ciência estuda propriamente, mas também porque aqui há uma evocação de um lado religioso dentro da natureza, né? Nós estamos falando de de um lado realmente sagrado da natureza. Isso pode trazer uma vibe meio de neopaganismo, assim, para algumas pessoas, mas essa vertente justamente tenta trazer um lado de maior conexão com o mundo natural, o qual nós fazemos parte, né? Aqui a gente inclui uma série de exemplos para os quais eu preciso que vocês, telespectadores, tenham um pouco de mente aberta e tentem suspender um pouco os preconceitos. Porque quando a gente fala de espiritualidade na natureza, nós falamos justamente dessa galera que busca uma consciência mais elevada, que busca uma conexão com o cosmos, e que nesse sentido é bem sincrética, né? E traz fontes de vários lugares, como por exemplo, mistura meditação com temas como o uso de energização por cristais. Nós temos também, a gente pode citar o uso de florais, medicina alternativa, né? A comunicação com o mundo espiritual por médiums, né? O espiritismo, por que não? Enfim, tudo isso e mais um pouco, a gente pode enfiar nessa maneira de diálogo, né? Eu pedi suspensão de preconceitos porque, de um lado, vamos aqui fazer uma relação com o conflito. De um lado, os cientistas mais materialistas científicos vão dizer que isso é tudo superstição, que isso é pseudociência, né? A famosa pseudociência que Carl Sagan tanto combatia, né? Tem até um livro dele, O Mundo Assombrado pelos Demônios, que é só para dizer que isso é abobrinha, né? E do outro lado, teólogos ligados às grandes religiões mundiais, né, obviamente, e naturalmente mais fiéis à sua teologia, vão dispensar isso como ou vão dizer que é abobrinha, né? Ou vão implicar dizendo que isso é, sei lá, coisa do demônio, que o pessoal tá mexendo com coisa perigosa. Enfim, a questão é que existe esse grupo esses grupos, essas comunidades que viabilizam um diálogo entre ciência e religião e que tem os seus lados positivos, como, por exemplo, uma mente mais aberta, que permite uma conciliação mais fácil. Outro exemplo é uma preocupação com questões ambientais, né, que vai aparecer aqui depois, mas que já aparece aqui também, né? Eu gostaria de... Desculpa, eu posso interromper? Pode, por favor. Falar de uma figura histórica e um fato histórico
que ajudam a pensar no diálogo entre ciência e religião. Bom, eu comentei anteriormente que a ciência ela possui uma submissão à lógica, e para os teólogos medievais, e eu falo aqui especialmente da escolástica e de Tomás de Aquino, e também para os escotistas também, que são da vertente de Duns Scoto, a lógica ela antecede a teologia. É um pressuposto para você poder fazer teologia para os medievais. Você precisa dominar algumas das artes liberais. E quais artes são essas? A retórica, a gramática e a lógica, né? Então, aqui a gente já vê um diálogo também com a ciência, né? Não são coisas absolutamente diferentes, né? Ainda sobre a questão da natureza e a relação própria do homem com a natureza, bom, talvez aqui é importante se livrar mesmo dos preconceitos, é que existe uma figura feminina no início da Idade Média, na Baixa Idade Média, chamada Hildegarda von Bingen. E ela foi uma cientista, claro, em termos de ciência antiga, né? Não se trata, até porque nem existia, de tecnociência como nós conhecemos hoje, né? Mas ela foi uma pessoa que estudou, uma monja, né? E ainda por cima uma mulher que estudou a importância da medicina que a gente pode encontrar, medicina natural, nas plantas e até das pedras também, né? Qual que é a relação, a importância da harmonia entre o homem e a natureza. É claro que ela não via a natureza como uma extensão divina de Deus, né? Uma emanação de Deus, mas ela via como uma criação. Mas é interessante, até essa cosmovisão que ela possui acerca da medicina e da importância de estar em harmonia com a natureza, né? E, de certo modo, é uma ciência antiga, que em grande parte já foi superada, mas isso aconteceu. Então, é importante para a gente se livrar um pouco desses preconceitos que nós temos. Uhum. Bom, de diálogo parece que isso é suficiente. Agora vamos entrar em uma conciliação mais profunda entre ciência e religião, que é o que a gente vai chamar aqui de integração. Bom, no sentido de que a ciência e a religião, elas falam sobre um mesmo domínio, e nesse sentido, elas podem se integrar, né? Nós temos algumas tentativas, por exemplo, o mais clássico seria a chamada teologia natural, né? Que é a famosa tentativa de inferir a partir de evidências empíricas, por exemplo, né? E de argumentos que versam sobre a experiência sensível, etc., a existência de Deus, né? Bom, o exemplo mais clássico que a gente tem é Tomás de Aquino, né? Com as suas 5 vias para a existência de Deus, é o exercício mais proeminente e brilhante de teologia natural que historicamente se conhece, né? Bom, existem no tempo de Darwin, por exemplo, havia justamente também esse mesmo esforço da teologia para tentar conciliar as novas descobertas da ciência, no caso, a evolução propriamente, com a defesa da existência de Deus, né? Os exemplos mais clássicos que a gente tem, né? Isso já vem inclusive da Idade Moderna, né? É o argumento do design, né? A gente vê o mundo tão bem formado, de tal maneira que a gente vê ordem, né? A gente vê uma lógica no mundo e a gente pressupõe que existe nesse sentido alguém que ordenou esse mundo, né? A famosa alegoria do relógio, né? Um relógio foi construído por um relojoeiro. O relógio do mundo, né? Especialmente depois do século XVII, com o mecanicismo, a gente tem o Deus, nosso relojoeiro, né? Bom, existe esse esforço de conciliar isso no século XIX, e eu deixo aqui, inclusive, um exemplo contemporâneo, que é de um filósofo britânico chamado Richard Swinburne, que no seu livro A Existência de Deus
fez uma defesa vasta e densa dessa maneira de entender a integração de ciência e religião, né? No caso da teologia natural, né? No caso contemporâneo, em que a ciência é muito mais probabilística do que certa, Swinburne faz uma analogia usando do teorema de Bayes e de argumentos probabilísticos para tentar mostrar a existência de Deus, né? Bom, além desse exemplo, nós temos a chamada teologia da natureza. Os nomes podem ser um pouco confusos, mas eu peço um esforço para fazer a distinção. A teologia natural parte, vamos dizer assim, do domínio da ciência para fazer afirmações no campo religioso. Por outro lado, a teologia da natureza parte da religião, entretanto, dá abertura para alterações no cânone da teologia em favor das mudanças que a ciência mostra, por exemplo. Então a questão evolutiva, por exemplo, ela vai mudar a noção que nós temos de como foi feita a criação, né? A criação do homem. Então, a gente faz essa alteração, né? Geralmente em temas em que em que o conflito é mais acentuado normalmente, então, origem do universo, a existência humana, relação com a natureza, enfim. Nesse sentido, a teologia da natureza tenta ser mais adaptável, ela quer se ajustar, né? Inclusive, é interessante que nessa corrente aqui, a gente tem uma preponderância também de uma preocupação com o meio ambiente, né? É interessante notar que, historicamente, a justificação teológica do domínio do homem sobre a natureza foi normalmente usada para promover mais um desgaste do nosso meio ambiente do que a sua preservação, né? E nesse sentido existem alguns movimentos que tentam reinterpretar essa noção, como por exemplo dizendo que não, Deus não bom, Deus é que é o Senhor da natureza, o homem ele é um regente, né? Ele tem que cuidar, ele não pode sair por aí desmatando tudo, queimando as florestas, abrindo pasto, tem que cuidar do meio ambiente também, né? Existem outras que promovem também vamos dizer assim, uma celebração do sagrado na natureza, né? Isso é uma coisa que acontece mais na igreja ortodoxa, no cristianismo celta, né? Aquele cristianismo que foi para as Ilhas Britânicas, enfim. Além disso, também tem uma defesa por exemplo, do Espírito Santo na natureza, né? Por passagens que evocam a presença de Deus, de certa maneira, né? A gente não vai entrar muito em detalhes como é que isso fica, por exemplo, se Deus está dentro da natureza, se há relação de imanência e transcendência. Vamos tentar manter aqui a transcendência de Deus, né? Entretanto, que a natureza mostra a presença dele, né? Bom, e por fim, nós temos o que seria uma síntese mais sistemática, né? Nós temos aqui é interessante, uma integração entre ciência e religião mais propriamente dita, que é feita, olha só, por meio da filosofia, porque existe um campo chamado metafísica, onde a gente poderia, né, que aqui a gente pode usar primeiro de tudo, uma definição um pouco mais abrangente, né? O que é a metafísica? A metafísica é uma busca por categorias mais gerais, de onde a gente pode entender a realidade humana, né? Para facilitar o nosso raciocínio. Então, nesse sentido, através de uma elaboração metafísica, onde nós podemos integrar a ciência e religião, existe essa possibilidade conciliatória.
um exemplo que a gente pode dar, assim, e eu vou comentar en passant mesmo, porque eu confesso que eu sou um pouco ignorante a respeito dessa escola, é a chamada filosofia do processo. Filosofia do processo é essa teoria bem contemporânea, assim, é início do século XX que ela surge. Tem como um grande expoente o matemático inglês, filósofo também, Alfred North Whitehead, em que você tem uma metafísica muito mais, vamos dizer assim, complexa, que admite vários níveis de explicação, mas também vê uma dimensão mais dinâmica da natureza, no sentido de que existe um processo, e esse processo ele pode ter várias perspectivas e também é uma visão de mundo, essa visão da filosofia do processo, em que as dualidades, por exemplo, a dualidade de corpo e mente, espírito e matéria, elas tendem a ser substituídas por outras explicações, certo? No âmbito mais da relação entre ciência e religião, né, seria uma teologia do processo em que o Deus está em constante interação com o mundo e o mundo interage com Deus. Não existe uma coisa tão estática, né? Uma relação contínua que vai ditando a história do universo, que é um processo contínuo, interconectado e inacabado, né? Bom, quem quiser se aprofundar mais na filosofia do processo, eu sugiro começar justamente buscando os escritos de Whitehead. Acho que é um bom começo para tentar entender. E à medida que você vai pesquisando, você vai encontrar outros autores. Bom, em guisa de conclusão, vamos lá. O que a gente viu? O que nós aprendemos hoje? Bom, primeiro de tudo, nós vimos como, claro, a ciência e a religião se relacionam, seja na base da briga, seja na base da separação, seja na base de uma conversa em Amigável. em pontos mais delicados, ou seja, na base do diálogo, de uma junção completa, né? Mas eu diria assim, da minha parte, que acho que o que fica para nós é como religião e ciência são duas atividades humanas importantíssimas no nosso contexto, né? E acho que mais importante é a capacidade que a gente tem, que a gente viu aqui, de ir além do conflito, né? A gente fica muito nessa questão hoje em dia, né, de que não, ciência não é coisa de Deus, né? Ciência te afasta de igreja. E não é bem assim. Não precisa ser assim, né? Eu imagino que para vocês que estão na sala de aula, isso pode ser muito profícuo, especialmente quando você tem alunos que crescem em um contexto em que a religião é muito forte na vida e que é uma coisa importante para ele de mostrar que o conhecimento científico ele não tem que brigar com o que aprende dentro da sua comunidade religiosa, né? Exatamente. E muitas vezes o conflito, ele não surge exatamente porque, é claro, existe um fato da distinção sobre o mesmo, distintas afirmações da parte da ciência e da religião sobre um mesmo assunto, mas em grande medida o conflito ele não é exatamente isso, né? O problema maior não é aí, né? O problema maior é justamente é uma visão materialista sobre o mundo, uma visão que quer dominar. E isso não é ciência. Então, vamos dizer assim que o conflito, o problema não é nem exatamente com a ciência, mas com uma visão sobre o mundo que não é científica. Ou, do outro lado, uma visão religiosa que também tenta dominar, né? Exatamente, exatamente. Então, há, na verdade, uma certa confusão que, por parte do estudante de filosofia, do cientista, né, com uma boa formação, é bom esclarecer isso.
E para isso, há uma certa parte do livro do Ian Barbour que ele comenta que muitas vezes o problema ele começa com uma visão, né, ele menciona as instituições de ensino superior das áreas de ciências naturais, que às vezes elas são muito específicas e, claro, isso é bom para profissionalizar o cientista, né, para deixá-lo atualizado sobre as últimas novidades da ciência. Só que o próprio cientista não é bom que ele pare nessa especialização tão específica, né? Que é bom ter uma visão abrangente, especialmente se esse cientista se tornar um professor, justamente para poder esclarecer as coisas para os alunos. Uhum. Pois. Inclusive, eu aproveito o ensejo da Vitória para colocar aqui para vocês. O livro que a gente usou para preparar essa aula é do Ian Barbour, como vocês veem aí no slide, Religion and Science. Infelizmente, ele não, até onde eu sei, não está traduzido para o português, mas se você tiver um bom domínio da língua inglesa, eu super recomendo. É uma ótima leitura, quer dizer, isso aqui essa aula toda foi preparada em cima de um único capítulo. Eu fico esperando, né? Eu estou esperando, na verdade, porque eu encomendei o livro, para ver o que mais que a gente pode tirar desse. Mas é um livro muito interessante e que também é muito importante para ditar como é que, de certa forma, estabeleceu um padrão que é esse que a gente trouxe hoje, né? Do conflito, independência, diálogo, integração, para entender a religião e a relação entre ciência e religião, tá certo? Bom, então, muito obrigado a você que está até aqui Muito assistindo nossa obrigada. aula. Obrigado pela sua presença, pela sua colaboração. Não esqueça de fazer a atividade relativa à aula de hoje, link aqui na descrição. E não esqueça do encontro síncrono também. Exatamente. Se vocês têm algumas dúvidas, questionamentos, indagações, caneladas, Angústias. reclamação de algum tipo, é lá que a gente tem que tirar essas dúvidas. Então é isso. Fiquem bem, não percam, vamos dizer assim, a próxima aula continua sendo sobre as dimensões de relação de ciência e religião, mas, enfim, a gente vai ver que tem mais coisa que a gente pode aprofundar essa reflexão. Mas por enquanto é isso. Tchau, tchau. Até a Tchau, tchau. próxima.